Senhor a todos, boa noite, boa noite, uau, árdua é a minha missão hoje aqui, né? E eu me senti muito privilegiado. Eu já amo fazer o que faço. E ainda num dia tão único como esse, muito me honrou. Eu e a Natália vindo de um desafio grande demais, uma imersão que fizemos na internet em prol de famílias. O encerramento foi ontem. E aí quando eu me vi estando aqui com vocês, é sempre muito bom fazer o que se ama fazer, né? Servir a igreja, para minha casa é especial. A internet é maravilhosa, a gente teve que se adaptar, mas isso aqui é insubstituível, fala a verdade, né? A gente não precisa nem se tocar para saber como é importante o toque. Só de olhar para o lado e ver que você está aqui já faz tão bem, né? Você já fez isso aí? Você já olhou para o lado e viu como é bom ter essa pessoa perto de você? Vão fazer mais de 170 dias, é isso ou estou equivocado? 170 dias? Quem diria que chegaríamos aqui? Quem diria que chegaríamos aqui, né? Chegamos. Pastor Alexandre, obrigado. Obrigado mesmo. Que o Senhor continue prosperando vocês. Muito mais do que vocês criam como expectativa. Tá? Muito mais mesmo. A minha palavra a vocês é de gratidão. Muito obrigado. Vamos ler um texto, gente? Vamos? Eu estou meditando hoje, desde pela manhã, eu estou meditando no Salmo 23. Rafael, Salmo 23 eu sei de cor, não vou nem abrir a Bíblia. Abra, vai valer a pena. Eu estou sem o meu livro desde quando começou a pandemia. Os meus livros ainda estão presos em Goiânia. A editora, como muitas empresas passando por esse processo, e o meu livro está lá. Porém, conversando com o dono da editora, eu propus algo para ele, ele fez uma contraproposta. Eu preciso do meu livro, preciso mesmo. Porém, eles estão lá e só vai ser retirado depois que tiver o devido acerto por lá. Eles me mandaram alguns livros, né? Me mandaram 100 livros só. Eu vendo, acerto uma parte, eles me mandam mais 100, eu vendo e acerto outra parte, até tiver tudo certinho. E aí o restante eles me mandam tudo certo e eu consigo lançar. Nessa pandemia eu tenho mais 3 livros para lançar, né? E aí você querendo adquirir, está lá atrás. Chutei o balde. Ai. É tão curadora essa leitura. Eu peguei alguns meus no começo, fui anotando, escrevendo, montei até um projeto em cima,
para lançar uma segunda edição do Chutei o Balde. Tá bom? Aí você querendo adquirir, está lá atrás. Salmo 23. Salmos de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da sua justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu amo esse salmo aqui. Ainda mais quando eu leio o verso de número 6 e percebo todo o processo conclusivo dos desafios do pastoreio e de suas responsabilidades. O verso 6 é a conclusão de que não houve perdas. Não houve perdas em relação à ovelha. Não aquilo que a ovelha tem, mas quem a ovelha é. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso é muito conclusivo. A imagem que se tem é justamente todo o processo de dedicação de maneira muito efetiva em tudo que se tem de desafios e responsabilidade do pastoreio. É ver que no final desse processo não se perdeu ninguém. Então o verso 6 mexe comigo. Porque o verso 6 é resultado. É resultado de uma dedicação profunda de um pastor que entendeu as suas responsabilidades e se envolveu em seus desafios. Então, o pastorado tem desafios e responsabilidades. E o indivíduo pastor que entende as suas responsabilidades, desafios, ele chega no verso 6 da vida, em exercício acerca do chamado dele, muito satisfeito, porque isso aqui é resultado. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso aqui é resultado. Será que a gente consegue fazer algumas avalias do que
do que pode não ter contribuído de maneira positiva para que isso terminasse assim? Vou repetir. Será que a gente consegue pesar alguns pontos e julgar que cada um deles pode sim ter contribuído para que não houvesse essa conclusão aqui? E cada ponto que eu julgo ser pertinente de maneira tão relevante, cabe a mim pensar que, se não fosse a figura do pastor, não terminaria assim. Então, ser pastor é entender as suas responsabilidades e é não fugir dos seus desafios. Vou repetir isso a você. Ser pastor é entender as suas responsabilidades e é nunca fugir dos seus desafios. Está aí o verso número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor aqui, na asepsia da expressão primária, é aquele que existe. Pastor aqui associa-se com ser amigo de. E aí você entende essa junção de palavras em seus significados, que eu julgo ser profundo, que é um amigo existente. Então essa eu julgo ser uma das responsabilidades do pastoreio: ser um amigo existente. E o Senhor aqui, na aplicação da palavra para hoje, não é um Senhor aquele que detém autoridade sobre, não. É alguém que existe em alguém. Por isso que a expressão da frase nada me faltará, a gente acerta, só a título de um acerto, é Ele não faltará. Justamente em razão de termos um Senhor e pastor. Um amigo e alguém que existe. É um amigo existente. Então, eu julgo, Rafael, que essa é uma responsabilidade do pastoreio: ser um amigo existente. A responsabilidade aqui é ser presente. Ser presente. Não há, e eu digo isso com muito temor e cuidado, não há alguém que se julgue ser pastor e a gente o procure e não ache. Pastor, ele é um amigo presente. Alguém que se julga ser pastor avalia a presença, não o título que ele julga ter. E isso, para o pastor da sociedade que vivemos, é um grande desafio: ser presente. Ser um amigo presente. Então a presença do pastor é um desafio. Eu não posso, de maneira alguma, falar de uma ausência, a princípio dentro de um espaço curto de tempo,
e julgar que por essa ausência, num espaço curto, ele deixou de ser o pastor que ele é. Ele pode sim estar ausente em um espaço curto de tempo, mas e as vezes que ele foi tão presente, não pesa? Então eu julgo ser um desafio ao pastorado ser presente. E hoje a tecnologia nos permite, de certa forma, ser muito presente. Uma ligação é presente. Uma mensagem lhe perguntando como você está é presente. Ainda que dentro de uma lista de transmissão, por mais que alguém não goste, mas entenda, só de você estar nessa lista, você foi lembrado acerca dela. De chegar uma mensagem para você, dizendo: acabei de orar por você. Não diga que é apenas uma lista de transmissão. Entenda, você está na lista desse pastor, e ele orou por você. É uma mensagem escrita, é uma mensagem falada, é um vídeo que de maneira tão coletiva a gente recebe nos nossos WhatsApps da vida, dizendo que sobre uma palavra, uma orientação, uma oração, um conselho, isso é ser presente. Com todo desafio que ele tem de ser presente, ele está absolutamente envolvido com o seu próprio coração, com a sua própria alma. E eu que julgo a ausência, preciso entender que pastor também é ser humano. Pastor não é um robô, uma máquina, onde ligamos na tomada para o carregar, e depois que está carregado do jeito que queremos, a gente desliga e guarda o carregador como sendo o que tem a posse efetiva daquele aparelho pastoral. Não é assim. O pastor também precisa ficar sozinho, o pastor precisa também refletir, o pastor precisa também de acesso a alguém. O verso 2 mexeu com o meu coração. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse para mim é uma das responsabilidades do pastor, ser provedor. O pastor entra em crise quando ele não vê nele o que de certa forma fará com que a ovelha tenha isso como o que se provê para ela. A minha ideia nessa noite é fazer você entender como ovelha, como é difícil pastorear você. Não é difícil no sentido pejorativo da aplicação, do exercício, do ofício, baseado em um propósito que me foi revelado. É difícil porque eu preciso guiar você. O pastor precisa guiar você. Guiar as águas tranquilas, de maneira mansa. Porque essa ovelha está com sede, essa ovelha precisa de água, essa ovelha precisa ser provida, e a ausência de provisão deixa a gente meio desequilibrado, deixa a gente desorientado. A ausência de provisão deixa a gente nervoso, a gente questiona, a gente esbraveja, a gente grita, a gente faz pirraça. E aí o pastor, como esse desafio de nos guiar à providência, ele precisa amansar a gente, fazer com que a gente entenda como ovelha que está chegando o tempo da provisão. Pastor é provedor.
E o benefício da providência, aquele que provê as ovelhas, é ver as ovelhas serem providas. Vou repetir para você: o benefício de quem provê é ver as ovelhas serem providas. Eu acabei de ouvir daquele que pastoreia você: é tão bom quando a gente começa do nada e as coisas vêm acontecendo e a gente vê os filhos trabalhando, cantando, tocando. A realização do pastor nunca é templo, a realização do pastor nunca foi parede, a realização do pastor nunca é um som, a realização do pastor nunca é cadeira, a realização do pastor é ver os filhos, as ovelhas se alimentando, serem providas. Você realiza o pastor de vocês quando a providência chega até você, vinda dele. E lidar com uma ovelha muito nervosa no processo da estrada até chegar ao ambiente da provisão é muito complicado. Mas ainda assim, o pastor está ali, a fim de amansar o Rafael e fazer o Rafael entender: está chegando. Eu sei que você está nervoso, mas está chegando. Eu sei que você está preocupado, mas está chegando. Eu sei que você está com muita coisa anotada para resolver, mas está chegando. Eu sei que por mais que eu diga que esteja chegando, você não acredita, porque o cenário não é propício para isso. Mas o pastor, como aquele que provê e que sabe o caminho que está guiando você, e entende que no final desse caminho há um ambiente reservado para que isso venha prover a necessidade da ovelha, ele sabe aonde está conduzido. Então acredite, está chegando. Está chegando. Equilibra mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, engole um sapo mais um pouquinho. Está chegando. Está chegando. Nós estamos sendo guiado mansamente a águas tranquilas. Isso para mim é o desafio. E fazer a gente deitar em um verdes pastos, sabe? Me fazer deitar em verdes pastos. Isso para nós é desafiante. No verso de número 3, eu amei: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Essa é uma das responsabilidades do pastoreio, em dar alívio a alma e ser um condutor ativo. Alívio à alma e aquele que conduz. Não é aquele que conduz e depois alivia, é aquele que alivia para depois conduzir. O desafio do pastor é alcançar a alma da ovelha, é alcançar os sentimentos. Como alma, sendo a sede dos sentimentos, é alcançar os sentimentos os mais diversos possíveis, diversos e controversos. Mas esse é o desafio do pastor, é alcançar a alma. Cuida da unha, cuida da lã, cuida da pele, cuida dos dentes, mas a alma. A gente vive um cenário hoje de ovelhas perdidas
com a sua lã tosquiada, ovelhas perdidas com os dentes brancos, ovelhas perdidas, sabe, com a pele limpa, ovelha perdida, porque o pastor se preocupou muito em cortar a unha, se preocupou em cortar a lã, se preocupou em ajeitar a orelha, limpar os ouvidos, se preocupou com a dentição, mas não se preocupou com a alma. Esteticamente está tudo resolvido, mas a alma está destroçada. Refrigera a minha alma é trazer frescor à minha alma agitada, a minha alma confusa, a minha alma desequilibrada, a minha alma cheia de dúvida, a minha alma prestes em me conduzir a fazer uma besteira, e de repente vem um pastor com uma palavra, uma oração, um vídeo, uma mensagem sequer, e aquilo vem como refrigério à minha alma. As unhas continuam as mesmas, a pele continua a mesma, a lã continua a mesma, o ouvido continua a mesma, mas a alma está refrigerada. A estética da ovelha é fundamental, é relevante, é funcional, porém o pastor precisa entender que por detrás de uma lã tão bem, sabe, crescida, de uma pele sem nenhum tipo de problema, de ouvidos absolutamente limpos, sabe, de dentes brancos, as unhas estão bem feitas, existe alma. Alma que é alcançada pela palavra do pastor, não é pela tesoura que tira a lã, é alcançada pela palavra do pastor, não é por um alicate que se corta a unha da ovelha, é alcançada pela palavra do pastor. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da tua justiça, por amor ao teu nome. Essa ideia de ser guiado é relacionamento profundo. Essa ideia de ser guiado é quando ambos dão as mãos, estão indo para o mesmo lugar. Essa ideia de guia-me é uma ideia de submissão. Eu não sei onde eu vou, mas eu só estou indo porque aquele que refrigera a minha alma, ele refrigerou a minha alma, e é impossível eu não acreditar nele. Ele alcançou a minha alma, é impossível que eu não me submeta a ele. É interessante. É interessante que a ideia de vereda é um lugar cercado. Há quem diga ser um lugar protegido. Guia-me pela vereda da tua justiça. Guia-me a esse lugar seguro. Guia-me a esse lugar seguro. Eu não sei nem onde é. Eu não sei nem para que caminho é. Mas ele alcançou a minha alma, gente. E fala a verdade, se você não quiser, ninguém chega na tua alma. Mas quando você entra por aquela porta com o coração tão aberto, dizendo assim: não é hoje, eu preciso ouvir, não a palavra de alguém que vai pregar na noite, mas a palavra daquele que me pastoreia. E às vezes não é um sermão tão extenso. É um sermão curto, mas que refrigera a sua alma. E todos os sentimentos de maneira tão desordenada aí dentro, as coisas começam a se ajustar.
Eu falo, eu sinto a presença de Jesus aqui. Esse é um dos desafios. O verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Pera aí, gente, olha para cá. É possível você não temer o vale da sombra da morte? Sim ou não? É possível não temer? Sim ou não? Não ouvi? É possível não temer? Claro que não. Fez 65 dias que Deus trouxe a minha esposa de volta para casa. Dei entrada com ela com 75% de um pulmão, 50% de outro pulmão e saturação 70%. Em um hospital particular que não tinha o respirador. Existia um meio para eu ter o respirador, mas não me cabe. O que restou a ela foi simplesmente colocar um oxigênio, e o maior do oxigênio foi ver a igreja orando pela minha esposa. O quadro dela era um quadro de morte. Eu sabia disso aqui e ela sabia disso lá. Deus deu vida à minha esposa. Mais uma vez, eu a tenho de volta. Eu tentei me ver sem a Natália. Eu não conseguia me ver sem a Natália. É impossível a gente não temer o vale da sombra e da morte. É impossível. Impossível. Numa daquelas madrugadas eu estava deitado na cama, não dormia. Era umas 3 e pouca da manhã, quando de repente a porta do meu quarto abriu. E aí você acredita se você quiser. Eu estava meio sonolento, quando eu abri os olhos, era a Natália entrando em casa, com a roupa do hospital. E ela olhou para mim e dizia assim: filho, eu só vim te avisar que eu estou liberada. Meu quarto ficou gelado. Não era uma sensação boa. E eu disse a ela: mas como? Ninguém me avisou, ninguém ligou. Isso é hora de sair de hospital? Ela disse: sim, eu fui liberada, mas eu não levei nenhuma roupa para você trocar. Você continua com a mesma roupa do hospital? Ela: eu só vim aqui te avisar que eu estou liberada, eu estou indo. Eu dei um pulo da cama, mas eu dei um grito naquele apartamento: o sangue de Jesus tem poder. Aquela imagem saiu do meu quarto, a porta do meu quarto estava aberta ainda. Eu saí acendendo as luzes, e aí quem dorme mais? Procurei alguém, morcego como eu sou, da madrugada, para conversar, e achei um amigo de fora do país. Lá já era de manhã, e ele foi conversando para me acalmar. Naquele mesmo horário, naquela madrugada, eu entro no quarto onde a Natália estava internada. Quando eu entro no quarto, eu coloco a mão no ombro dela, e ela sente aquela mão gelada no ombro dela. Quando ela acende a luz, eu estava do lado dela dizendo: filha, assinei todos os papéis e você está liberada, eu vim te buscar. Ela disse que naquela hora achou muito estranho, porque ela dizia a mim: olha nos meus olhos. Eu no quarto não olhava nos olhos, e a mão que estava no ombro dela era muito gelada. Ela, cheia de aparelho, cheia de fio, ela deu um pulo daquela cama e deu um grito naquele quarto de hospital: o sangue de Jesus te repreenda.
Na mesma madrugada, Satanás se utilizou das nossas imagens, mas havia uma igreja em oração, havia alguém orando por ela. É impossível a gente não temer o vale da sombra da morte. É impossível. É impossível, se isso aqui não for verdade. Se isso aqui é verdade, eu passo pelo vale da sombra e da morte. Por conta disso aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é porque eu sou bom, não é porque eu oro, não é porque eu sou um master crente, não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Um dos maiores desafios do pastorado é esse. É ele ser responsável em sentir as dores do seu rebanho. Tira tudo daqui, porque tu estás comigo. Tira essa frase, porque tu. Arranca isso daqui e veja se você suporta. Arranca isso daqui e veja se você aguenta. Arranca essa frase desse verso e veja se você suporta. Ninguém suportaria o vale da sombra da morte. Não é só uma questão de suportar. Nós temeríamos a cada passada. Nós temeríamos a cada metro quadrado. Nós temeríamos. Já haveríamos de ter sucumbido. Não existiríamos mais. Porém, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara é a doutrina, e o teu cajado é o relacionamento que me puxa para perto. Ao mesmo tempo que ele me dá uma varada para me orientar, ele me puxa para perto para se relacionar. Ainda bem que tu estás comigo. Eu só suporto isso porque existe um pastor perto. É desafiante demais sentir o que você sente, passar por aquilo que você passa. E entenda, o pastor, ele só não sabe o que você está passando, mas ele sente o que você está sentindo. Isso é o chamado de ser pastor. É a lágrima junto com lágrima, é sangue junto com sangue, é o desespero junto com o teu desespero. Isso é ser pastor. Verso 5: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O pastor é responsável pela mesa e pela unção. É um mister de desafios e responsabilidade. Mesa e óleo. Verso 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Deixa eu falar uma coisa para você, a título de conclusão. O pastor na Palestina, nos tempos de Jesus, era visto como quem corria perigo a favor de suas ovelhas. Assim como Jesus deu a vida por nós,
suas ovelhas, devemos dar nossas vidas para com o rebanho, sob nossos cuidados, dando melhor, sendo melhor, porque as ovelhas são as melhores. No Antigo Testamento, Deus sempre foi visto como pastor de Israel, que se preocupava com o povo, sempre desejava redimi-lo de seus males e pecados. Jesus revela de maneira bem prática esse pastoreio e cuidado com a sua ovelha ministerial. Ele de fato é e sempre será o bom pastor de suas ovelhas. Nosso chamado pastoral é sacrificial, de entrega, de renúncia, de dedicação, de cuidado e amor pelas ovelhas. Dar a vida pelas ovelhas significa viver ao seu lado, revelar Jesus Cristo a elas, para elas passarem a viver a eternidade, instruí-las, guiá-las com fidelidade às Escrituras Sagradas, sendo exemplo, referencial de moral e de ética, dedicado, amoroso para com todas as ovelhas, proporciona segurança e paz. Tudo isso contrasta radicalmente com o falso pastor de hoje. Eu contei isso tudo para vocês, para dizer ao pastor Alexandre: parabéns. Parabéns, porque faltou palavras e eles completam. Vocês são isso. Não é fácil, é desafiador. Tem seus desafios, tem seus privilégios. Parabéns, porque esse é o chamado de vocês. Conduzir esse povo, daqui a pouquinho, à entrada no céu. Pastor Alexandre, afinal de contas, vocês são um. Parabéns é para vocês. Parabéns, parabéns e parabéns. Sou privilegiado. Deus deu você como um amigo. Muito obrigado.